7 mitos sobre a correção de redação. Este é um assunto que de repente você pode ter pensado sobre isso e vai verificar que é um grande engano. Primeiro mito: o argumento do candidato não pode ser contrário ao do avaliador. Nossa, não, isso nunca acontece. Já pensou? Agora o candidato ele tem que estudar a redação e ele tem que adivinhar qual é o pensamento do avaliador, porque se ele não gostar do que o candidato escreveu, ele vai ali colocar uma nota lá embaixo. Não existe isso. Isso é um mito. Na redação, você deve entender a proposta. De acordo com o entendimento da proposta, você vai levantar o seu ponto de vista e vai comprovar. Toda banca possui critério de correção. E esses critérios a banca passa para o avaliador. Todos os avaliadores da banca de correção, eles fazem um curso proposto pela banca. Não é que o avaliador não saiba, ele sabe, ele tem uma formação em letras, língua portuguesa, e ele faz parte porque ele tem a formação, mas a partir dali, a banca ela tem o seu critério de avaliação. E todos devem falar a mesma língua. Não existe essa ideia, eu não gostei do teu argumento, por isso você vai ficar com a nota baixa. Errado. Mito. Segundo mito: o candidato não pode criticar o governo. Também isso não existe. O que você não pode é xingar ninguém. Você não pode desrespeitar os direitos humanos. Aí de qualquer pessoa, de qualquer ente, seja quem for, mesmo que seja um preso, seja muito perigoso, você não pode desrespeitar os direitos humanos. Mas a redação dissertativa argumentativa é uma crítica, é um posicionamento, é um ponto de vista. Se for um tema político, você pode se posicionar. Ah, mas nunca cai tema político. Lê do engano, até no Enem cai tema político. O Enem de 2009 fala o indivíduo frente à ética nacional. E o tema pede essa questão da ética do maior ao menor, tanto a parte dos governantes quanto a parte da sociedade, das pessoas que faltam com a ética. O que é ética? A honestidade, pessoas que contam mentira, questão da corrupção que existe no Brasil, tudo isso é falta de ética. E aí você vai se posicionar. O que você não pode é realmente jogar o nome de uma pessoa na lama, proibir os direitos que são de todos. Isso você não pode, mas criticar governo, sociedade e tudo mais, pode sim, da forma correta, de uma forma racional, equilibrada, mostrando os pontos que são favoráveis e os pontos que são desfavoráveis. É preciso tomar cuidado com a linguagem na redação. Terceiro mito: não pode começar a redação com o advérbio atualmente. Não existe isso. O advérbio atualmente ele é muito usado e é claro, para se começar uma redação, lá na introdução, atualmente, vírgula, a sociedade brasileira vive um dilema devido à falta de igualdade na sociedade. Não tem nada de errado. Agora não fica bonito. Existem outras formas de se começar uma introdução que fica muito mais bonito, mas errado não está. Nenhum avaliador vai tirar ponto porque você começou com o atualmente. Nenhum avaliador. Eu repito, não fica bonito. Tem formas diferentes de se começar uma redação que o teu texto vai ficar com a linguagem bonita, com um discurso leve, agradável, com certeza tem. Mas não existe proibição para esta palavrinha. Quarto mito: não pode colocar a frase temática da redação na introdução. Lê do engano. A frase temática, ela deve ser contextualizada na introdução. E se de repente, em algum momento, você coloca toda a frase temática, não tem problema. Isso mostra para o avaliador que você está com foco na frase temática. Você não vai largar a frase temática, não vai correr o risco de fugir do tema ou de tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? É uma fuga parcial. É falar no assunto, mas não falar em toda a frase temática. Por isso que é importante contextualizar todo o assunto, na tua tese apresentar toda a frase temática, para não correr o risco de tangenciar o tema. Quando você coloca toda a frase temática, você não vai tangenciar. Pode até errar em algum outro momento, ter um argumento mais fraco, um argumento que ficou redundante, que ficou repetitivo, que andou em ciclo, que encheu linguiça, um monte de coisa, mas não vai fugir do tema, que uma fuga ao tema é um grande problema.
Quinto mito: o candidato é obrigado a colocar os 2 argumentos a serem desenvolvidos na introdução. O que é isso? Quando se faz a introdução, que coloca a apresentação do tema, que coloca a apresentação do assunto, depois a tese, que é o ponto de vista de quem escreve, e lá no plano de desenvolvimento, o candidato já coloca os 2 argumentos. Por exemplo, está falando sobre a escassez de água no Brasil, impactos da escassez de água no Brasil. Faz a apresentação usando o repertório, usou ali o livro 15 da Raquel de Queiroz, pega a tese e mostra que, da mesma forma que houve problemas com a escassez de água em 1915, no Brasil de hoje também os impactos da escassez de água são grandes no país. E os 2 desenvolvimentos, logo é preciso avaliar o impacto da escassez de água na indústria e na conta de luz da população. Coloquei os meus 2 argumentos na introdução. Tá certo? Está certo. Mas só deve ser assim? Não, claro que não. Quando se coloca os 2 argumentos na introdução, no último período, isso é chamado de plano de desenvolvimento. Significa que você vai desenvolver primeiro um, depois o outro. É um desenvolvimento por enumeração. É uma forma de apresentar os argumentos. É uma forma de fazer o plano de desenvolvimento. Mas não é a única forma. Existem muitas outras. De repente, você pode fazer por enumeração, não colocar os 2 argumentos, colocar apenas um encaminhamento argumentativo. Logo, cabe avaliar os impactos da escassez de água no Brasil. Quando fala dos impactos, que é a frase temática, que eu já estou mostrando que eu estou tocando em toda a frase temática, você já diz que vai argumentar e vai puxar no desenvolvimento 1 o primeiro impacto e no desenvolvimento 2 o segundo impacto. Fora isso, você pode colocar no plano de desenvolvimento causas e consequências, oposição por um lado, por outro lado, ideias convergentes, ideias divergentes. São muitas formas de se apresentar o plano de desenvolvimento. É preciso estudar para escrever, tem a técnica. É preciso também ler, claro, né? Sem leitura ninguém chega a lugar nenhum. Mas é isso. Sexto mito: a intervenção, ou seja, a resolução do problema é a conclusão. Negativo. Mito, mentira. A intervenção não é a conclusão. Você pode concluir por intervenção. Existem outras formas de se concluir também. A intervenção ficou muito famosa com o Enem, porque no Enem é obrigatório a intervenção, é a competência 5, mas não é a conclusão no Enem. A conclusão é avaliada na competência 2, que trabalha a questão da estrutura, do repertório sociocultural, do atendimento à proposta. É lá que avalia a conclusão. A competência 5 do Enem avalia a intervenção, que é a resolução do problema. E no Enem é preciso colocar os 5 elementos: o agente, a ação, o agente é quem vai fazer a ação é o que deve ser feito, o meio, o que ele vai usar para fazer a ação, o efeito ou a finalidade, é o para quê tudo isso, e o detalhamento de um desses 4, ou do agente, ou da ação, ou do meio, ou do efeito. É obrigatório no Enem. Nas outras bancas, se a proposta pedir intervenção, o aluno coloca. Não é obrigatório, coloca se for necessário, de acordo com a proposta. No Enem, a intervenção pode vir em qualquer lugar, mas se aproveita para fazer uma conclusão por intervenção, aproveita o espaço. Mas é possível fazer uma conclusão por reflexão. O que é uma reflexão? É um entendimento profundo do que foi argumentado, é uma espécie de lição que se tira de tudo isso. Pode fazer uma síntese, um resumo do que falou, um agregamento de ideias. Existem várias formas de se fazer uma conclusão. Sétimo mito: não se pode escrever a redação na primeira pessoa do plural, usando o nós. É claro que é mentira, a não ser que na hora de escrever a redação, já aconteceu com algumas bancas, principalmente bancas de concurso público, em que eles exigem lá, escreva na terceira pessoa do singular, que é uma linguagem mais impessoal, mais neutra. Mas se não houver essa obrigatoriedade no dia da prova ou no edital, nada a ver, você pode escrever na terceira do plural ou na terceira do singular. A terceira do plural é que compreendemos que todo o problema que existe no mundo é recorrente da
falta de ação, que a pessoa adora colocar a culpa no governo, né? Falta de ação estatal, mas verificamos, percebemos, concebemos. Tudo isso é a primeira do plural. Quando se coloca na terceira do singular, verifica-se que o problema ocorre devido à falta de ação governamental, porém precisa-se entender tudo na terceira pessoa do singular. Qual é a diferença? A terceira pessoa do singular é uma linguagem mais informal, mais neutra, mais impessoal. E a primeira do plural, a pessoa se inclui, mas não há problema para a maioria das bancas. Para isso é preciso ler o edital. Muito importante ler o edital e estudar a redação, é claro. Espero que eu tenha contribuído com vocês e não esqueçam de deixar o meu like, isso ajuda bastante o meu trabalho. Com certeza eu trarei mais e mais conteúdos para vocês, pois eu estarei bem motivada. Se ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscrevam, não custa nada. É bem rapidinho. Até a próxima!